hoje, a partir de hoje, nós vamos começar uma nova série de ministrações, cujo tema é uma vida 360 graus. Eu estou com pouco tempo, infelizmente, para ministrar de novo, mas vamos tentar. Uma vida 360 graus. Quem sabe o que é 360 graus? 360 graus é quando você olha para todos os lados. Nós cantamos aqui, de todos os lados nós seremos abençoados. 360 graus num círculo retrata um círculo por completo. 360 graus é quando você consegue olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para frente, olhar para trás. E se você olhar em todas as dimensões, de olhar para baixo, olhar para cima, você ter capacidade de olhar para todos os lados da tua vida e experimentar as bênçãos de Deus em todos os lados da tua vida. Vira para quem está do teu lado e fala: por todos os lados da sua vida. Seja daquilo que ficou para trás, na frente, para os lados, Deus tem um plano e um propósito para você. E é isso que nós queremos ministrar nesses dias. Nós queremos ministrar sobre essa vida, uma vida abundante. O Senhor diz lá em João 10:10 o quê? Que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Vira para quem está do teu lado e fala: Deus tem vida abundante para você. E para que você possa viver essa vida abundante, sabe o que você precisa? Você precisa aproveitar todas as oportunidades que Deus confere a você. Lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, diz que nós tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam insensatos. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vira para quem está ao teu lado e fala: aproveita cada oportunidade que Deus te dá. Essa palavra oportunidade, no grego, é a palavra kairos. É a palavra que significa o tempo de Deus. Deus tem um tempo certo para as coisas. E você tem que aprender a aproveitar esse tempo certo que Deus dá para você. Às vezes nós vivemos uma vida parcial e nós não experimentamos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê? Está tudo em ordem aí? Tá? Às vezes nós perdemos a oportunidade de viver a plenitude de Deus, porque nós temos uma visão parcial das coisas. Tem pessoas que vivem olhando para trás. Ela não consegue sonhar, ela não consegue olhar para frente, ela não consegue ter esperança, ela não consegue olhar para aquilo que está na frente dela. Ela fica se lembrando do seu passado, das coisas que ela deixou para trás. Como o povo de Israel, quando sai do Egito e fica lembrando das cebolas do Egito. Eu já vi pessoas que às vezes ficam lembrando dos amores que ficaram para trás, do tempo, dos amigos que deixou para trás. Amigos entre aspas, os amigos de bebida, os amigos de balada, os amigos daquilo. Mas às vezes nós vivemos querendo olhar para trás e nós não experimentamos aquilo que Deus tem para frente. Deus quer que a gente olhe para trás, como eu vou falar hoje. Mas Deus quer que você tenha uma visão ampla, que você possa olhar por todos os ângulos, por todos os lados. Que você possa experimentar todas as dimensões daquilo que Deus tem para você. Que você possa olhar para trás e ver a mão de Deus.
que você possa olhar para os lados e ver a mão de Deus, que você possa olhar para baixo e ver a mão de Deus, que você possa olhar para o alto e ver a mão de Deus, que você possa olhar para frente e ver aquilo que Deus vai fazer. Você lembra quando você era criança e você começou a andar sozinho, o que teus pais diziam para você quando você ia atravessar a rua? Filho, cuidado. Faz o que antes de atravessar a rua? Olha para os dois lados. Olha para os dois lados, porque senão você vai andando e se você olhar para um lado só, vem um caminhão do outro lado e te atropela. E a nossa vida é assim. Se a gente não tiver uma visão ampla e conseguir enxergar Deus em todas as dimensões, o inimigo vem e nos atropela. Nós precisamos, amados, ter uma visão que olha para todos os ângulos daquilo que Deus tem para nós. Porque o nosso Deus é um Deus de totalidade. O nosso Deus é um Deus que faz as coisas, que fez, que está fazendo e que vai fazer as coisas. É engraçado, no mundo corporativo, existe uma tendência, que é a de liderança 360, que é alguém que é um líder 360 graus. É um líder que se preocupa com aqueles que estão abaixo dele. É um líder que precisa aprender a se relacionar com aqueles que estão abaixo. Um líder 360 graus é um líder que precisa aprender a se relacionar com seus chefes, com aqueles que estão em cima. Um líder 360 graus é aquele que precisa aprender a se relacionar com aqueles que andam e caminham na mesma posição que ele. Se você não tiver essa capacidade, você é um líder fadado ao fracasso. Você pode se tornar um autoritário, você pode se tornar uma pessoa que não se relaciona. Por isso que existem inclusive livros que falam sobre isso, sobre liderança 360 graus para todos os lados. Você precisa aprender a se relacionar. E eu queria hoje falar sobre um homem. Essa série eu quero basear na vida desse homem, no livro de Josué, na vida de Josué. Josué é um homem que aprendeu um pouquinho essa questão de ter uma vida 360 graus. Abre tua Bíblia lá em Josué capítulo 1. Essa parte que eu vou ler não vai estar na projeção. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Moisés, nós temos uma realidade hoje. Olha para o dia de hoje. Olha para o momento que você está. O momento hoje é o seguinte: Moisés morreu. Tem pessoas que são alienadas. Está acontecendo a coisa com ela e ela não dá o braço a torcer. Ela não enxerga o que está acontecendo com ela. E Deus fala assim: olha para o presente. E aí ele continua e fala assim: agora, pois, você e todo o povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. O que Deus está falando para Moisés, para Josué? Olha para frente agora. Você está vendo aquela terra? Eu vou dar aquela terra para vocês. E aí ele continua e fala assim: como eu prometi a Moisés. Ou seja, ele fala para Josué o seguinte: olha para aquilo que eu vou te dar, mas olha lá para trás. Isso que eu vou te dar é fruto de uma promessa que eu fiz lá atrás para vocês. Aquilo que eu vou fazer é fruto de uma promessa. Aquilo que a gente vive, gente, hoje no Brasil, é fruto de uma promessa, é fruto de um trabalho, é fruto do investimento de missionários que vieram para o Brasil pregar o Evangelho.
E ele diz, ele continua: o teu território se estenderá. Ninguém conseguirá resistir, diz no versículo 5. E ele volta a trazer a memória na presença a vida de Josué. Assim como eu estive com Moisés. Olha lá para trás. Você lembra quando eu estava com Moisés e ele atravessou o Mar Vermelho? Da mesma forma como eu estive com Moisés, eu vou estar com vocês. Da mesma forma como Deus esteve com Moisés, como Jesus fez milagres, Ele vai fazer milagres na tua vida, se você crê em nome de Jesus. É o mesmo Deus que fez os milagres lá atrás, é o mesmo Deus que faz os milagres hoje. E Ele fala: assim como eu estive com Moisés, estarei com vocês. Nunca deixarei, nunca os abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo. E é interessante, porque essa é o chamado, é o primeiro capítulo do livro de Josué. Ele começa dessa forma. E quando nós vamos lá para o final do livro de Josué, no capítulo 21, Josué já está velho, várias conquistas eles fizeram. Eles atravessaram o Rio Jordão, entraram na terra prometida, conquistaram Jericó, conquistaram as demais cidades, várias conquistas. E no capítulo 21, versículo 43, ele diz assim: assim o Senhor, o Deus dos israelitas, toda a terra, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sobre juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse. Tudo aquilo que tinha sido prometido, eles receberam e se estabeleceram ali. E o Senhor concedeu descanso de todos os lados. Põe esse versículo aí, está na projeção. Próximo slide. De todas as promessas do Senhor a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Que coisa tremenda! De tudo aquilo que Deus prometeu para aquele povo, Josué conseguiu experimentar todas as promessas de Deus. De todos os lados, eles foram abençoados. De todos os lados, eles receberam o livramento e a bênção do Senhor sobre a vida deles. O que nós vemos aqui é Deus convidando Josué a ter uma vida onde por todos os lados ele ia receber a bênção e experimentar o agir de Deus. Lá no Salmo 34, versículo 7 diz o quê? Que o anjo do Senhor é um sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Em outra versão tá: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Vira aí para quem está do teu lado e fala isso: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Quantos creem nisso? Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor é um anjo que está ao nosso redor. É promessa do Senhor, mas Ele está ao redor de quem? Daqueles que o temem. Ele não é aquele negócio que o pessoal fala, né? Todo mundo é filho de Deus. Deus protege a todos. Deus proteja a nós todos, né? Já viu gente falando assim? Que o Senhor te abençoe, né? Você fala para a pessoa, a nós todos. Não é nós todos. Você já viu gente falar assim? Ô Senhor, Deus te abençoe, a nós todos. Não é a todos. Ele protege e abençoa aqueles que o temem, e a esse eles traz livramento.
temor, gente, é reverência, é respeito, é honra. Nós precisamos ter uma visão ao nosso redor e ver o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer ao nosso redor, em nome de Jesus. Quando nós dirigimos um carro, nós não podemos simplesmente ter os nossos olhos voltados para frente. Quantos aqui já dirigindo um carro, você deu uma distraída, tal, você saiu da faixa onde você estava e você foi para outra faixa sem olhar no retrovisor e você deu uma fechada em outra pessoa sem querer? Quantos já fizeram isso? Ah, pensei que era só eu. Ainda bem que o pessoal da manhã aqui era mais... o pessoal da manhã teve poucos que levantaram a mão. Eu falei assim, eu sou mais pecador que todo mundo aqui. Já fiz isso. Por quê? Porque você tem que olhar no retrovisor, cara. Você tem que andar para frente, mas você tem que olhar no retrovisor. E na vida é a mesma coisa. A nossa vida, ela não começou no dia que você nasceu, bonitão, bonitona. A tua vida começou antes. Deus já tinha um plano, Deus tinha um propósito. Você faz parte de uma história, da tua família, tem toda uma história que você carrega junto com você. Até do teu jeitão tem muito a ver com essa história que te precedeu. A nossa vida cristã tem muito a ver com a história que nós recebemos. E dentro dessa visão, de nós termos uma visão, uma vida 360 graus, eu quero hoje falar sobre um aspecto dessa vida. Eu quero falar hoje sobre nós olharmos para trás. Nós vamos ter oportunidade de falar sobre o que é olhar para os lados, olhar para frente, olhar para cima, olhar para baixo. Mas hoje eu quero falar sobre olhar para trás. Uma vez eu vi essa figura que está na projeção. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, se Deus quisesse que a gente olhasse para trás, Ele tinha colocado o olho na nossa nuca. Que nem daquele homem ali. Ele queria, e eu até entendo isso. Tem gente que fala assim, ei pastor, essa tua pregação é herética. Porque o Senhor diz lá em Filipenses, que assim, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão à minha frente. Não é isso que a palavra de Deus diz? Não é, a palavra de Deus não diz lá em Isaías 43, esqueçam-se o que se foi, não vivam no passado. Por que, pastor? Que você está falando de olhar para trás? A Bíblia fala não, para olhar para frente. A Bíblia não fala para você não olhar para trás. A Bíblia fala para você não viver no passado. A Bíblia fala para você não ficar curtindo aquilo que você teve no passado. Aquilo que você teve tanto de bom quanto de ruim. Porque tem pessoas que vivem no passado. Vivem, eu sou assim porque lá no passado eu sofri, porque isso, porque aquilo, você não sabe e tal. Não é para você viver no passado. Não é para você viver no passado, você tem que olhar para o passado para tomar lições daquilo que ficou para trás. Você não tem que viver no passado nem pelas coisas boas, nem pelas coisas ruins, ou pelas ruins e pelas boas. Eu já falei, tem gente que fica, lembrando do namorado, da adolescência, de não sei o que, não sei o que. Deixa ele, Deus tem outras coisas para você. Anda. Deus pede para você não viver no passado. Mas Deus, eu não fiz essa relação, mas se você pegar na Bíblia, você vai ver várias vezes Deus falando ao seu povo, lembre-se. 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 Sabe por que Deus fala isso? Porque nós temos a memória curta. Não é? Eu falo que aqui no Brasil, às vezes um político apronta um monte de coisa, quando chega nas outras eleições, tá todo mundo no cara e o cara se elege de novo. Por isso que Deus fala, lembre-se. Lembre-se do que eu fiz.
Quando Jesus institui a ceia, ele fala que a ceia era para fazermos o quê? Um memorial, para nós lembrarmos do que ele fez por nós. A ceia é o momento de você parar e olhar para trás e falar: Jesus, obrigado pelo teu sacrifício. A palavra de Deus é repleta de momentos onde o Senhor fala: olha para trás, lembre-se do que eu fiz. A palavra de Deus diz, Jesus lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem. O Senhor está falando: olha para trás, você lembra como Jesus era ontem, lá atrás? Ele é o mesmo hoje. Vira para quem está do teu lado e fala: Jesus é o mesmo hoje. Jesus não está morto, Jesus está vivo na tua vida. Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Como nós cantamos, um dia Ele virá para nos buscar e nós vamos estar na presença dEle por toda a eternidade. Glória a Deus! Lá em Apocalipse diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Se nós fôssemos colocar no alfabeto português, ele é o Z. Ele é aquele que começou e ele é aquele que vai terminar. Ele é, o que era e o que há de vir. Nosso Deus é um Deus de história. O nosso Deus não é um Deus de momento, mas é um Deus de história. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Deus quer trazer à memória isso. Tanto que lá em Josué, no capítulo 3, no versículo 3, ele fala para Josué: Josué, eu vou te dar essa terra, como eu prometi a Moisés. Lembra da promessa lá de trás? Deus não é Deus não é igual a gente, que promete as coisas e esquece no meio do caminho. Quantos de nós prometemos coisa, puxa, esqueci. Desde coisas mais simples, como compromisso, chega lá, cadê o irmão? Você pega o telefone e liga para o irmão, esqueci. Deus não esquece, amém? Vira para quem está ao teu lado: Deus não esquece das promessas para a sua vida. Há pessoas que se esquecem, Deus não se esquece. Lá no capítulo 5 de Josué, depois que esse versículo também não vai estar na projeção, é bom você ler aí na tua Bíblia. Eu gosto de intercalar um pouquinho para você não perder o hábito de ler a tua Bíblia. Se você não trouxe tua Bíblia, eu te encorajo a você sempre que vir ao culto, vir com a Bíblia. Josué faz parte de uma família, faz parte de uma geração que cresceu no deserto. Os seus pais haviam sido escravos, os seus antepassados haviam sido escravos no Egito. E Deus fez um milagre tremendo, tirou eles do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, e quando chegou no meio do deserto, sabe o que aconteceu? Eles acabaram ficando batendo cabeça. Porque sabe o que eles fizeram? Eles acabaram desejando no coração deles. Em vez de almejarem aquilo que o Senhor tinha para frente, eles ficaram se lembrando das cebolas, das coisas que eles haviam deixado no Egito. E por isso Deus permitiu que 40 anos aquela geração batesse cabeça no deserto. Ficasse rodando em círculos, sem ir para lugar nenhum. Tem gente que é cabeça dura e vive a vida inteira assim, andando em círculos, não vai para lugar nenhum, porque é cabeça dura. Mas Deus chama Josué e fala: Josué, você e esta geração que está agora, vocês vão entrar na terra prometida. É interessante porque quando você
lembra da história, o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, foi para o deserto, e agora para entrar na terra prometida eles tinham que atravessar um outro obstáculo, que era o Rio Jordão. E a palavra de Deus diz que eles atravessam esse obstáculo, e no versículo 6 do capítulo 5, depois dessa travessia, ele fala: os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem. Visto isto, que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhe havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos dias dessa terra, onde a lei, nos seus antepassados, que nos daria terra onde há leite e mel com fartura. E aí, nós começamos a pensar em algumas coisas, alguns motivos pelos quais nós precisamos aprender a olhar para trás. Por que eu tenho que olhar para trás, pastor? Eu quero só olhar para frente. Não. Deus pede para você olhar para trás, sabe por quê? O primeiro bom motivo para você olhar para trás é para você ver da onde Deus te tirou, lembrar dos livramentos e da fidelidade de Deus. Pode colocar aí? Como diz a pastora Sônia, né? Pula. Não. A primeira motivo pelos quais nós devemos olhar para trás é para a gente se lembrar dos livramentos de Deus sobre a nossa vida. Quantos aqui sabem da onde que Deus te tirou? Da onde Deus te livrou? O que seria da tua vida se não fosse dentro da tua casa, dentro da tua família? O que seria de você? Nós precisamos olhar para trás, para lembrar que um dia nós fomos escravos no Egito, nós fomos escravos deste mundo. Semana passada eu fui pregar numa igreja e o pastor de lá estava falando, falou assim: hoje é sexta-feira de carnaval. E eu me lembro que quando eu era jovem, eu passava esses dias todos bebendo nos bailes, isso. E hoje eu louvo a Deus porque é uma sexta-feira de carnaval e eu estou na casa do Senhor, louvando a Deus. Da onde que Deus te tirou? É isso que ele fala lá no versículo 9 do texto de Josué, capítulo 5, versículo 9. O Senhor disse a Josué: hoje eu removi de vocês a toda humilhação que um dia vocês tiveram lá atrás. Lá em Deuteronômio capítulo 5, ele fala assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei vocês do Egito. Lá em Salmos 81, 10, ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito. Abra, eu vou te alimentar. Você não precisa comer das coisas que você comia no Egito. Deus tem coisa nova para você se alimentar. Às vezes tem pessoas que querem ter um pé na terra prometida e um pé no Egito. Quer se alimentar de duas fontes. Quantos me entendam? Às vezes você quer se alimentar de duas fontes. E Deus tem alimento novo, diferente para você. Deus tem uma música nova para você que é diferente daquilo que você ouvia lá atrás. Deus tem revelação nova para você que é diferente daquilo que você viveu lá atrás. Não dá para você viver com um pé na frente, na terra prometida e um pé no Egito. O primeiro motivo pelo qual nós devemos olhar para trás é para ver a fidelidade de Deus. Vira para quem está do teu lado: Deus é fiel. Deus é fiel, amados.
E talvez você fale assim: ai pastor, mas você não sabe todo o sofrimento que eu passei lá atrás. Mesmo com todo o sofrimento que você passou no passado, Deus te manteve, te sustentou e você está aqui hoje. Porque Deus é fiel. Porque se não fosse a fidelidade dele, a Bíblia fala que nós seríamos consumidos. Então nós precisamos olhar para trás, mesmo nas situações difíceis, e agradecer a Deus pela sua fidelidade para com as nossas vidas. Mas há um outro motivo pelo qual nós devemos olhar para trás. Não é só para nós vermos a fidelidade de Deus, mas nós devemos olhar para trás para nós acharmos aquilo que nós perdemos no meio do caminho. Quando você perde uma chave, o que você faz? Você começa a lembrar: o que eu fiz? Eu entrei, fui até a pia. Pode estar lá do lado da pia. Não é isso que você começa a fazer? Você começa a lembrar daquilo que você fez para tentar resgatar aquilo que você perdeu. É isso que o Senhor nos diz. Ele diz assim, por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembre-se, ele está falando com a igreja. E ele fala assim: lembre-se de onde vocês caíram. Lembra-se onde você perdeu o primeiro amor. Arrependa-se, pratique as obras que você praticava no princípio. Se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro. Sabe o que Deus está falando? Fala: volta lá atrás. Aonde você perdeu a tua fé, o teu amor por evangelizar, o teu amor por servir na casa de Deus, aonde que você perdeu a tua alegria, o teu amor no teu casamento, aonde você perdeu isso? Aonde você perdeu? O que o Senhor está falando: volta lá atrás, se arrepende. Arrependimento é mudança de atitude. Volta lá atrás, recupera, pede perdão, restaura. O que há de pessoas, amados, que perderam a alegria do ministério por causa de uma decepção, disso, daquilo. Quantas pessoas eu vejo às vezes chegando na igreja, vindas às vezes até de outras igrejas, decepcionadas, feridas, que enterram seus ministérios, que enterram seus talentos, que perdem a alegria da salvação, que perdem a alegria de servir a Deus. E o que Deus fala assim: lembre-se aonde você perdeu isso. Volta para trás, olha para trás e vê aonde você perdeu. Pastor, eu perdi numa decepção que eu tive com uma pessoa. Libera perdão sobre a vida dela, e caminha e avança em nome de Jesus. Lembre-se aonde você perdeu o teu brilho, o teu amor. Não deixe que essas coisas te paralisam. Precisamos, amados, aprender a olhar para trás e resgatar aquilo que nós perdemos. Tem pessoas que quando começam na hora de vida, cheias de empolgação, vão esfriando, vão ficando mornas. E a Bíblia diz que pessoas mornas Ele vomita da sua boca. É isso que diz em Apocalipse. Crente morno, ele vomita, porque ele prefere que seja quente, que seja frio ou quente, porque é pessoa morna, pessoas que vão perdendo. Quando você pensa em morno, o que é morno? Morno é uma coisa que um dia já foi quente e acabou se esfriando. Põe fogo de novo em você, em nome de Jesus. Amém? Vira para quem está do teu lado e fala assim: incendeia a sua vida novamente, em nome de Jesus. Incendeia a sua vida. Põe fogo. Nós precisamos olhar para trás para ver a fidelidade de Deus. Nós precisamos olhar para trás para encontrar as coisas que nós perdemos no meio do caminho e restaurar elas em nome de Jesus.
Mas nós precisamos olhar para trás também, para ver se a gente não esqueceu ninguém no meio do caminho. Quantos pais aqui já esqueceram o filho no meio do caminho em algum lugar? Não, só eu. Eu sou o único pecador aqui? Não. Tem mais. Glória a Deus, porque vocês são honestos. Glória a Deus. Eu já esqueci minhas filhas para trás. Já cheguei em casa, depois de reunião na igreja, tal, quando cheguei em casa, minha filha ligar e falar assim: pai, onde você está? Estou em casa. E pai, você esqueceu de mim na igreja? Eu falei: estou indo aí te buscar, filha. Ainda bem que não fui só eu, não. Tem mais uma meia dúzia aqui que já fez isso. Se você nunca fez isso, amado, você está passível de fazer. Você está passível de fazer. Toma cuidado para verificar se você não deixou ninguém para trás no meio da tua caminhada. Porque se você deixou alguém para trás, Deus vai te pedir, você vai prestar contas dessas pessoas. Jesus, quando ele ora ao Pai, lá no Evangelho de João, ele fala: Senhor, eu te dou graças. Eu vou mudar um pouquinho a palavra que ele usou, mas o sentido é esse. Obrigado, Senhor, porque nenhum daqueles que o Senhor me deu, eu deixei para trás. Ele fala lá no original, ele fala: nenhum daqueles que tu me destes se perderam. Todos os que o Senhor me deu, eu mantive eles comigo. Eu preciso contar um outro, já que hoje é um dia de confissão aqui de pecados, né? Eu preciso confessar. Gente, se algum dia você for comigo para algum lugar, e você for seguindo o meu carro, e você falar assim: pastor, toma cuidado, viu? Porque eu vou te seguir que eu não sei o caminho. Eu vou ter que te confessar uma coisa. A chance de eu esquecer que você está me seguindo e ir embora vai ser muito grande. Quem já teve essa experiência comigo aqui sabe. Estou dirigindo, está uma animação, de repente eu lembro, falei: ih! Aí eu olho no retrovisor, cadê o povo? Nós precisamos, amados, sempre olhar no retrovisor da nossa vida e ver se a gente não deixou ninguém para trás. Pessoas preciosas que Deus colocou do nosso lado, que às vezes por falta de perdão, por distanciamento, pela rotina, pelo trabalho, a gente acabou deixando. A gente tem N justificativas para deixar pessoas para trás. Cuidado, pense naquilo. O nosso Deus é um exemplo de um Deus que não deixa ninguém para trás. Jesus foi alguém que não deixou ninguém para trás. Só ficava para trás quem queria. Lá em Ezequiel capítulo 39, versículo 28, diz assim: então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei. Você lembra da história de Israel? Deus permitiu que eles fossem todos levados cativos para a Babilônia. E o que ele está falando para Ezequiel, ele fala assim: olha, embora eu tenha deixado eles irem, fui eu que permiti que eles fossem para o exílio, mas eu vou reunir eles de volta. Eu vou trazê-los de volta, sem deixar um único deles para trás. Que coisa linda! Deus vai reunir todos e não vai deixar nenhum para trás. Sabe aquele filme? Tem um filme evangélico aí, né? Um livro evangélico, filme, né? Que fala: você só vai ser deixado para trás se você quiser. Se você entregar a tua vida ao Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor da tua vida e seguir, você não vai ser deixado para trás, em nome de Jesus. Você só vai ser deixado para trás se você quiser.
Porque o nosso Deus, Ele é um Deus igual aquele, a gente vê, você já viu o filme americano? Que o cara está lá, eles vão atrás, o cara tenha morrido já, ele vai lá buscar o cara morto, para enterrar ele no país deles. Eles não deixam um soldado deles para trás. Eles não deixam um soldado ferido para trás. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho me reunido com a liderança da igreja, e eu tenho falado, nós precisamos ir atrás daqueles que o Senhor nos deu. Eu não quero que nenhum daqueles que o Senhor nos deu fique para trás. Amados, essa é a campanha Edificando a Minha Casa, é uma oportunidade de você resgatar pessoas que você deixou para trás. Essa campanha Edificando a Minha Casa é uma oportunidade de você voltar e chegar para pessoas e falar assim: vem aqui comigo, vamos na tua casa, nós queremos restaurar, nós queremos caminhar de novo. A maratona da vida, gente, faz com que muitos de nós fiquemos para trás. Lá em Deuteronômio 25, versículo 18, diz que quando vocês estavam cansados e exaustos, isso é Deus falando, eles se encontraram com vocês, eles são os amalequitas, no meio do caminho, e eliminaram todos os que ficaram para trás. Os amalequitas não podiam atacar o povo de Deus quando eles estavam juntos, mas quando um deles ficava para trás, os amalequitas iam lá e destruíam. Eu quero te dizer uma coisa: as pessoas que você deixar para trás, se você não for atrás, vai atrás delas. Aqueles teus familiares, aqueles teus amigos, as pessoas que você conhece, que ficaram para trás, se você não for atrás delas, o inimigo vai atrás delas. O inimigo, ele é tão sórdido que ele quer que nós deixemos para trás até parte da nossa família. Lá em Êxodo capítulo 10, eu não sei se você lembra, mas Moisés está conversando com Faraó e pede para Faraó que eles querem sair do Egito. E Faraó chega em um determinado momento e fala assim: tá bom, Moisés, eu deixo você ir, eu deixo os homens ir, mas é o seguinte, as mulheres e as crianças vão ficar aqui. Sabe o que Moisés diz? Nós vamos levar todos. Eu quero que você declare agora: toda a minha família vai comigo para a eternidade em nome de Jesus. Toda a minha família vai para a eternidade comigo em nome de Jesus. Todos. O diabo quer falar assim: não, mas todos. Os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, todos vão junto comigo. Todos. Às vezes, amados, nós deixamos para trás, por causa de discussões, por causa de problemas, por causa da pessoa, rejeição. Vai atrás de todos aqueles que você deixou para trás, dos teus familiares. Sabe aquele familiar que você não faz um tempinho que você pega o telefone e liga para ele e fala assim: olha, vamos fazer uma casa de edificação aí na tua casa? Oh, mas faz tempo que você não me liga? Então, agora eu estou te ligando, porque eu quero te resgatar. Você não precisa falar assim para ele, que ele não vai entender. Depois ele vai entender. Deus, ele é tão zeloso. Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 19, diz assim: Moisés, quando eles estão saindo do Egito, diz assim: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando ele disse:
Deus certamente virá ao auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Nem os ossos nós vamos deixar para trás. Nem os ossos. O exército americano não deixa nenhuma pessoa que morreu. Nós não vamos deixar nada para trás. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um brado de vitória ao Senhor e fala: Senhor, eu tomo posse disso. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Não vou deixar nada. Nada. Nada no Egito. Quando eu chegar na eternidade, eu quero estar com todos aqueles que eu amo, que eu conheço, com a minha família, com os meus amigos. Eu quero estar a celebrar com todos eles. É isso que ele diz lá atrás, né? Ele fala assim, quando ele fala: nós vamos levar os jovens, os velhos, os filhos, as ovelhas, pois nós vamos celebrar a festa do Senhor. Quando nós estivermos na eternidade, eu quero estar com todas as pessoas que eu já conheci, que eu tive relacionamentos, com a minha família, celebrando ao Senhor. Nós precisamos então aprender a olhar para trás, para ver aquilo que Deus já fez. Nós precisamos lembrar da misericórdia, da graça, do amor. Sabe por quê, amados? Senão nós somos pessoas ingratas. Nós precisamos aprender a olhar para trás para ver onde nós perdemos algumas coisas da nossa vida. Nós precisamos olhar para trás para ver as pessoas que nós deixamos para trás no meio do caminho. E há um quarto motivo pelo qual eu e você devemos olhar para trás, para que a nossa fé seja renovada. Para renovar a nossa fé. Sabe, amados, quando nós olhamos para trás e nós vemos a história, nós vemos aquilo que Deus fez. Eu esqueci de dar um exemplo que eu dei de manhã. O que eu vejo às vezes de filhos ingratos aos seus pais, que não conseguem ver a história, o sofrimento, o preço que eles pagaram para você e eu estarmos onde nós estamos. Não é só aquilo que Deus fez. A gente precisa olhar para trás não só para ver aquilo que Deus fez. Nós precisamos olhar para trás para ver aquilo que pessoas fizeram por nós. O que nós vemos de jovens, de pessoas às vezes mimadas, filhos mimados, que não veem o sacrifício de um pai, de uma mãe, para que ele estivesse aonde ele está. E eu dei o exemplo de manhã dos meus pais. Meus pais são imigrantes, vieram de Portugal, pessoas simples, da roça, quase que sem leitura, sem cultura nenhuma, conhecendo basicamente, aprendendo a ler, escrever e mais nada. Vieram para uma terra distante, sem amigos, sem família, sem nada, começar uma vida aqui. Minha mãe com uma quitanda na Penha, pegava o bonde na Penha e ia até a mercado municipal, que era um centro de distribuição na época, pegar caixas de tomate, de laranja sozinha, pôr dentro de um bonde e levar para a quitanda, enquanto meu pai trabalhava num outro local. E a primeira casa que eles foram construir, minha mãe levantando lata de concreto e meu pai espalhando esse concreto em cima de uma laje. Tudo isso eu não vi, mas tudo isso eu ouvi o relato deles. Eu conheço a história da minha família. E eu honrei meus pais até o último momento da vida deles. Por tudo que eles foram, por tudo que eles fizeram. E a gente às vezes vê pessoas mimadas, que abandonam seus velhos, que abandonam seus idosos, que abandonam família, que não honram, que esquecem o passado, esquecem que pessoas pagaram um preço para você estar onde você está e eu estar onde eu estou.
quando você não tem memória. Por isso que Deus fala sempre, lembre-se, lembre-se. Lembre-se das pessoas que pagaram preço pela tua vida, um preço de oração, um preço de ajuda, um preço de estender a mão. A gente vive num tempo de ingratidão, eu tenho falado isso. Pessoas viram as costas para outra, sem ao menos dar um obrigado, sem falar nada. E não reconhecem a mão, aquilo que foi feito. Como pastor, gente, quantas pessoas eu já vi virarem as costas para nós, para mim, para o ministério, sem pelo menos ligar e falar, obrigado. Isso é falta de honra. Isso é falta de olhar para trás e ver aquilo que um dia já fizeram pela nossa vida. Por isso que Deus fala, lembre-se. Quarto ponto, para nós olharmos para trás, devemos olhar para trás para renovar a nossa fé. Nós devemos olhar para trás, porque quando nós olhamos para trás da forma certa, nós somos impulsionados para frente. Quando nós olhamos para trás, quando eu falo no exemplo dos meus pais, quando eu olho para trás e eu vejo o sacrifício que eles fizeram, eu falo assim, Senhor, eu quero ser usado, eu quero dar continuidade ao que eles fizeram, eu quero levar à frente aquilo que eles fizeram, eu quero passar uma herança para a vida das minhas filhas, para as próximas gerações. Olhar para frente. E olhar para trás tem que encher a gente de fé, de ousadia, de coragem. No livro de Lamentações, e o livro de Lamentações é um livro que, como o próprio nome diz, é um livro que relata lamentações, murmúrios, relata o peso do sofrimento do povo de Israel. E ele diz lá no versículo 19 do capítulo 3, acho que esse versículo também não está aí, mas capítulo 3, versículo 19 de Lamentações, diz assim, eu lembro-me da minha aflição, do meu delírio, eu lembro da minha amargura, eu lembro do meu pesar, eu lembro bem de tudo isso. A minha alma se desfalece. Toda vez que eu penso naquelas, minha alma se desfalece dentro de mim. Mas todavia, versículo 21, esse deve estar aí na projeção. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Não é esse, Lamentações 3. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Eu quero trazer outra versão, na Almeida diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Senhor, eu sei que passado foi difícil, mas eu sei que o Senhor que me sustentou até aqui, vai continuar me levando para frente em nome de Jesus. E coisas maiores o Senhor tem na frente. Obras maiores o Senhor tem na frente. Eu quero trazer a memória, eu quero trazer eu quero me lembrar daquilo que pode me trazer esperança. Eu quero olhar para trás e não ficar lá atrás. Eu quero pegar os elementos daquilo que foi feito lá atrás e levar para frente, porque o nosso Deus é um Deus que começou uma obra e Ele não vai parar em nome de Jesus na tua vida. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as misericórdias
são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Vira para quem está ao teu lado e fala: Deus te sustentou até hoje. Sabe por quê? Porque Ele tem coisas maiores para você. O Deus que fez é o Deus que está fazendo, e é o mesmo Deus que vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Lá em Josué capítulo 4, depois que eles atravessam o Rio Jordão, depois que eles pegam o Rio Jordão e atravessam o Rio Jordão, e a partir daí eles saíram do deserto e entram na terra prometida, o Senhor fala para eles assim: vão lá e peguem 12 pedras. Peguem essas pedras e carreguem com vocês. E no futuro, quando os filhos de vocês perguntarem aos seus pais: o que significa essas pedras? Explique a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Ele está falando assim: olha, da mesma forma como eu fiz lá no passado, eu estou fazendo agora na vida de vocês também. Todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Cadê minha rocha? Essa pedra, o mesmo Deus que fez aquele milagre, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele está agindo hoje, com um potencial. Ele diz que obras maiores nós veríamos. Quantos creem nisso? Quando você olhar para essa pedra, você vai lembrar: o mesmo Deus que tem me sustentado até hoje, que tem feito milagres na minha vida, vai continuar fazendo, em nome de Jesus, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. O mesmo Deus que começou a boa obra, vai dar continuidade a ela. E quando eu pensava nisso, eu lembrei que no Antigo Testamento, Ele pede para que eles carreguem aquelas rochas, aquelas pedras, como uma forma de lembrança do milagre, da ação e da fidelidade de Deus. E aí eu lembrei que no Novo Testamento, Jesus é chamado de pedra angular. Lá em Atos capítulo 4 diz assim: Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram. Jesus de Nazaré, que ressuscitou dos mortos, o homem está aí, curado diante do Senhor. Efésios capítulo 2 diz assim: vocês eram estrangeiros, mas hoje vocês são concidadãos, edificados sobre o fundamento dos profetas, tendo Jesus Cristo como a sua pedra angular. O Senhor deixou mais uma pedra, e essa pedra é Jesus Cristo. Eu quero que você, ao olhar para essa pedra não tem nenhum poder em si só. Eu quero que essa pedra só te remeta à verdadeira rocha, que é Jesus Cristo. Aquele que entra na nossa vida, que transforma, e que começa a fazer milagres, e que vai fazer ainda obras maiores na tua vida.
Quando nós olhamos para trás, sabe para que é? Para que nós possamos ser impulsionados para frente. Para que o Senhor, para que você possa contemplar tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E eu queria te convidar nesse momento para você ficar em pé. Eu queria, antes de mais nada, fazer um convite para aqueles que estão aqui nessa noite. Se você nunca entregou tua vida para Jesus Cristo, hoje é o dia. Hoje é o dia. Se você olhar para trás, você vai ver que um dia Ele pagou um alto preço. Eu falei do alto preço que meus pais pagaram, mas Jesus pagou um preço muito maior. O preço da própria vida, para que você tivesse vida e vida em abundância. Para que você pudesse ser livre, para que você pudesse ter a graça de Deus sobre a tua vida. Se você está aqui hoje e você nunca entregou tua vida para Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Você só vai experimentar uma vida abundante o dia que você levantar as tuas mãos para o Senhor e declarar, fala assim: Jesus, eu quero você na minha vida. Se você está aqui hoje e você nunca fez essa oração, convidando Jesus para ser o Senhor da tua vida, fazer uma oração falando assim: olha, Senhor, eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor pode me transformar e eu posso ser uma nova criatura a partir de hoje. Se tem alguém hoje aqui que tem a ousadia de fazer essa oração, levanta a tua mão aonde você estiver, entregando a tua vida para Jesus Cristo. Fala: eu quero Jesus na minha vida. Você nunca fez essa oração antes? Tem alguém lá na galeria, aqui embaixo, lá no fundo, lá? Glória a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Vem aqui, eu quero orar com você. Vem aqui. Todos vocês que querem Jesus na sua vida, vem aqui. Vem aqui, você que quer Jesus transformando a tua vida, a pedra angular. A pedra angular. A pedra angular, pode vir. Tem mais, eu sei que tem mais gente. Deus está me falando isso. Vem cá, em nome de Jesus, glória a Deus.